Bom dia, hoje é dia 9 de julho e vamos para o nosso devocional do dia em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim desse devocional, que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essas reflexões sobre a sua palavra que se encontra no Salmo 103, versículo 2, em Gênesis capítulo 1, versículo 4. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional, agradeço por estar conosco nesse dia. Amém, amém, amém. Bom, vamos lá para o nosso devocional do dia, começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro dos Salmos. Circunstância da escrita como livro é uma coleção de muitos salmos diferentes, escrito ao longo de um grande período de tempo, não apenas um autor para essa coleção. De longe, a designação mais comum nos títulos é Salmo de Davi, que pode se referir a Davi como autor desses salmos. O papel dele como músico na corte de Saul, bem como suas muitas experiências como pastor, soldado e rei, o tornam um provável candidato à composição desses salmos. Outros títulos incluem a designação de Salomão, 72 e o 172, Asaf, 50 e do 70 ao 83, os filhos de Corá, 42 e do 44 ao 49, Etam, 89, Emã, filho de Corá, 88 e Moisés, 90. No caso de Asaf, embora ele fosse um dos principais músicos de Davi, o próprio nome passou a ser associado a um grupo de músicos com o mesmo nome. Isso pode explicar por que um salmo aparente pós-exílico, o Salmo 74, inclui no título a informação de Asaf. Salmos consistem em muitos hinos e orações diferentes, escritos por indivíduos, mas usados pela comunidade. Se considerarmos os nomes que se encontram nos títulos como os autores da data, a data da composição varia do tempo de Moisés, século V a.C., até um tempo após o exílio, sexto século a.C. ou mais tarde. Alguns dos títulos contêm informações históricas que podem indicar o local e o contexto da escrita, embora até isso, assim como a autoria, possa se tratar de uma ambiguidade. As informações podem não se referir à data da composição, mas aos locais onde seus conteúdos estão inseridos, tendo sido escritos algum tempo depois dos eventos terem ocorrido. Este é um cenário mais provável. Em muitos casos, esses salmos também incluem passagens de ação de graças, mostrando que foram escritos depois de Deus ter respondido às suas orações. Contribuição para a Bíblia, a relação entre as ações de Deus na vida do seu povo e como o povo reagia a elas é a contribuição mais significativa desse livro. Deus nunca falou diretamente em um dos salmos, como sempre fazendo nos livros narrativos e proféticos. Assim, os salmos são escritos a partir de uma perspectiva humana, à medida que os autores vivenciam diversas situações da vida. A luta para entender como os atributos de Deus, particularmente sua soberania e bondade, se relacionam às experiências da vida, é um tema importante na coleção. Estrutura. O livro dos Salmos é do começo ao fim um livro de poesia. A poesia hebraica não tem rima ou métrica regular, mas usa um paralelismo que consiste em 2 ou 3 versos que correlacionam e completam um pensamento. Uma parte do paralelismo se trata de um sinônimo, onde o segundo verso ecoa o primeiro. O paralelismo antitético apresenta um contraste entre os dois segmentos, e no paralelismo sintético, o segundo completa a ideia do primeiro. Salmos podem ser divididos em classes hinos, do 145 ao 150, e cânticos de ação de graças, do 30 ao 32. Salmos de lamento, 38 e 39, são orações ou clamores a Deus em ocasião de angústia. Salmos reais, 2 e o 110, aquele a respeito do rei terreno de Israel. Salmos de entronização, 96 e 98, quais celebram a realeza do Senhor. Salmos penitenciais 32, 38 e 51, aqueles que expressam contrição e arrependimento. E salmos de sabedoria ou didático 19 e o 119, aqueles que tendem a ser proverbiais. Spurgeon em Salmos. Deus permitiu que Davi passasse por muitas experiências, não tanto por si mesmo, mas para o bem das futuras gerações. Sempre lemos os salmos dele, podemos nos identificar de uma forma ou de outra. Todas as vezes que me encontro em um beco sem saída ali e vejo Davi, acho que nunca desci em uma situação tão humilhante que não tenha visto em uma situação ainda pior, como também nunca subi a um ponto tão alto que não tenha visto Davi muito acima de mim, pronto para cantar sua música acompanhado do seu instrumento de corda, enquanto eu cantava a minha canção. E essa é a introdução da Baby Spurgeon para o livro dos Salmos. Agora vamos ler o nosso devocional da manhã.
Não te esqueças nenhum só de seus benefícios. Salmo 103, versículo 2. É uma ocupação agradável e proveitosa distinguir a mão de Deus na vida dos antigos santos e observar sua bondade em libertá-los, sua misericórdia em perdoá-los e sua fidelidade em manter sua aliança com eles. Mas não seria ainda mais interessante e proveitoso para nós se notássemos a mão de Deus em nossa vida? Não deveríamos olhar para a nossa história como sendo pelo menos tão cheia de Deus, tão cheia de sua bondade, verdade, de sua fidelidade e veracidade, como foi a vida de qualquer um dos santos? Fazemos injustas ao nosso Senhor quando presumimos que ele executou todos os seus atos poderosos e mostrou-se forte por aqueles que nos temos tempos primevos, mas não executa maravilhas ou simplesmente estende seu braço para os santos que estão agora no mundo. Examinemos nossa vida, certamente poderemos descobrir algumas felizes incidentes restaurando para nós, que dão glória ao nosso Deus. Não houve libertações? Você não passou por rios em que foi amparado pela presença divina? Não saiu ileso de caminhadas pelo fogo? Não houve manifestações? Você não teve favores privilegiados? O Deus que concedeu a Salomão o que o coração deste rei desejava, nunca lhe ouviu e respondeu seus pedidos? O Deus que esbanja generosidade de quem Davi cantou, quem farta de bens a tua velhice. Nunca saciou você com abundância. Você nunca se deitou em pastos verdejantes? Você nunca foi guiado por águas tranquilas? Certamente a bondade de Deus tem sido a mesma conosco, mas como foi com os santos da antiguidade. Reunamos então suas misericórdias em uma canção. Tomemos com o outro puro da gratidão e as joias do louvor e façamos outra coroa para a cabeça de Jesus. Que nossa alma produza músicas tão doces, tão alegres, quanto a quem flui na harpa de Davi, quanto louvemos o Senhor cuja misericórdia dura para sempre. E esse é o nosso devocional da manhã. Agora vamos ler a introdução do primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. Autor e período da escrita, circunstância da escrita, desde os tempos pré-cristãos, a autoria da Torá. Os primeiros 5 livros da Bíblia têm sido atribuídos a Moisés, um líder israelita enormemente influente no segundo milênio antes de Cristo, com um passado egípcio aristocrático. Embora Gênesis seja tecnicamente anônimo, o Antigo e o Novo Testamento unanimemente reconhecem Moisés como autor da Torá. Ao mesmo tempo, evidências de Gênesis sugerem pequenas alterações editoriais que datam dos tempos antigos foram inseridos no texto, e exemplos incluem a menção de Dan, uma cidade que não foi nomeada até os dias de Juízes, e o uso de uma frase que pressupunha a existência de reis israelitas. A Torá, um termo hebraico para lei, era vista como uma só unidade até pelo menos o século II a.C. Algum tempo antes do nascimento de Cristo, a Torá foi dividida em 5 livros independentes, sendo chamados mais tarde de Pentateuco. Literalmente, 5 embarcações. Gênesis, o primeiro livro da Torá, traz tanto a história universal da humanidade quanto a história patriarcal da nação de Israel. A primeira seção, do capítulo 1 ao 11, traz uma história comumente chamada de história primitiva, mostrando como toda a humanidade é descendente de apenas um casal que se tornou pecadora. A segunda seção, do capítulo 12 ao 50, é uma história mais específica, comumente conhecida como história patriarcal, e concentra-se no pacto que Deus fez com Abraão e seus descendentes, Isaac, Jacó e seus 12 filhos. O livro de Gênesis desdobra o plano de Deus para abençoar e redimir a humanidade através dos descendentes de Abraão. No final, há relatos dos eventos que levaram os israelitas à terra do Egito. Contribuição para a Bíblia. Gênesis estabelece as bases para todas as coisas que lemos e experimentamos nas Escrituras. Através dele entendemos de onde viemos, como chegamos ao estado decaído que nos encontramos e o início do trabalho gracioso de Deus em nosso favor. Gênesis revela o propósito original de Deus para a humanidade. O primeiro livro da Bíblia fornece o fundamento a partir do qual entendemos o pacto de Deus com Israel, que foi estabelecido com a entrega da lei para a comunidade israelita. As histórias da origem da humanidade, do pecado e do relacionamento do pacto
com Deus os ajudaram a entender por que ele lhes deu a lei. Estrutura. Gênesis é principalmente um narrativo. Do ponto de vista narrativo, Deus é o único verdadeiro herói da Bíblia. Este livro tem o privilégio distinto de apresentá-lo. Deus é o primeiro sujeito de um verbo no livro e é mencionado com mais frequência de qualquer outro personagem na Bíblia. O conteúdo dos primeiros 11 capítulos é distinto do conteúdo das histórias patriarcais, do capítulo 12 ao 50. O principal elemento de coesão textual é a frase "essas são gerações de". A frase é mais ampla em significado do que um simples registro de gerações. Refere-se, antes de mais nada, a um registro narrativo, isto é, em prática comum nos escritos orientais. Essa frase também serve como uma ligação entre a pessoa principal da narrativa anterior e a pessoa mencionada no texto seguinte. Gênesis pode ser descrito como uma genealogia histórica que une a criação e a história humana em um contínuo. Spurgeon em Gênesis. No princípio, quando esse princípio ocorreu, não conseguimos precisar. Pode ter sido longas eras antes de Deus preparar esse mundo para a morada do homem. Mas o mundo não é autoexistente, foi criado por Deus, surgiu da vontade e da palavra do Criador onisciente. Quando ele começou a colocar esse mundo em ordem, o mundo estava envolto pela escuridão, estava reduzido ao que chamamos de, por falta de um termo melhor, caos. Essa é exatamente a condição de toda a alma humana quando Deus começa a trabalhar nela por sua graça. Ela sem forma e sem forma e vazia de todas as coisas boas. E esse é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro de Gênesis. Agora vamos ler o nosso devocional da noite. E fez separação entre a luz e as trevas. Gênesis capítulo 1, versículo 4. O cristão tem dois princípios trabalhando dentro de si. Em seu estado natural, ele estava sujeito apenas a um deles, que era a escuridão. Agora a luz entrou e os dois princípios divergem. Observem as palavras do apóstolo Paulo no 7º capítulo de Romanos. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que guerreando contra a lei da minha mente. Me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Como esse estado de coisa é originado? O Senhor fez separação entre a luz e as trevas. As trevas por si só são tranquilas e calmas. Mas quando o Senhor envia a luz, há um conflito, porque uma se opõe à outra. Um conflito que nunca cessará até que o cristão seja completamente luz no Senhor. Se há uma divisão dentro do cristão, certamente haverá outra fora. Assim que o Senhor concede luz a qualquer homem, este homem passar a separar-se das trevas ao redor, ele se retira de uma religião meramente mundana, de cerimônias visíveis, pois nada menos que o Evangelho de Cristo o satisfará. Assim, ele se afasta da sociedade mundana e de distrações levianas e busca a companhia dos santos, pois nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. A luz a traz para si, assim como as trevas também o fazem. O que Deus dividiu, não tentemos jamais unir, mas como Cristo foi para fora do arraial, levando seu vitupério, saímos do meio dos ímpios e sejamos um povo singular. Ele era santo, inocente, imaculado, separado de pecados, e como ele foi assim, também nós devemos ser não conformista com o mundo, divergindo de todo o pecado e distintos do resto da humanidade por nossa semelhança com o nosso Mestre. E esse é o nosso devocional do dia 9 de julho. Amanhã nós voltamos com mais um devocional do dia nesse mesmo horário, entre 8 e 9 horas. Então, que o Senhor te abençoe. Se você é de São Paulo e está de feriado, um bom feriado. Se você está trabalhando, tenha um bom trabalho. Que Deus te abençoe. Amém, amém, amém.